Galera, dos assuntos que a gente fala sempre nesse canal, empreendedorismo, vendas, tecnologia, tem um assunto que é sempre principal, que são pessoas, tá? E um sentimento importante das pessoas é o medo. E muitas das vezes nós temos medo de ficar fora de algo. Isso vem do inglês FOMO, né, que é traduzindo diretamente, é exatamente o medo de perder, o medo de ficar fora. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje, tá? Como esse FOMO, como esse medo de ser excluído nos afeta em várias etapas da nossa vida. Então, se às vezes você sente que você está ficando por fora das novidades, das tecnologias, das novas plataformas, dos novos modelos de consumo, desse último celular que foi lançado aí, enfim, é um pouco disso que a gente vai destrinchar no vídeo de hoje. Vamos lá para o nosso mapa mental. Galera, antes da gente dar início, rapidamente só deixar um recado. Se você acaba ouvindo algum ruído aí no final do meu áudio, enfim, eu busco fazer uma edição o mais simples possível, tá? Meu foco aqui é exatamente o conteúdo. Então, eu tenho buscado da melhor forma possível evitar ruído, que acaba que na minha vizinhança tem um pouco de barulho. Mas vamos dar continuidade ao vídeo aqui, beleza? O tema de hoje é FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora, tá? E a pergunta-chave aqui é por que todo mundo parece que está sempre atrasado. Novamente, esse ponto aqui eu já falei, tá? O medo de ficar para trás, a comparação constante, isso daqui muito, tá, pessoal? Toda essa parte aqui, ó, acho que esses dois trechos aqui, principalmente, é muito por conta de rede social, tá? Eu vou até colocar aqui, esqueci de colocar, mas as redes sociais, infelizmente, elas causam, fazem com que a gente tenha muita comparação. E quando você se compara com alguém, você vê sempre que as pessoas estão tendo algumas coisas que você não tem, isso gera o medo de não ter, né? O medo de continuar não tendo, vamos dizer assim. E isso faz parte do FOMO. Tem outros detalhes aqui, ele pode se apresentar de outras maneiras, mas a sensação principal dele é essa daí, tá? Traz aí sempre pra gente uma sensação de inadequação. Você nunca está adequado, atualizado e com os gadgets, com as ferramentas aparentemente necessárias para viver, para ganhar dinheiro. O que não é verdade, tá? Mas vamos continuar aqui. Não é algo novo, FOMO. Ele já existe desde sempre. O medo faz parte do ser humano desde sempre, né? O medo nos moldou, enfim, fez com que a gente evoluísse. Mas esse formato que ele se apresenta aqui, ele é muito proveniente depois das propagandas. Então, quando não tinha propaganda, era só o medo real, vamos dizer assim, né? Depois disso, a gente passou a ter um medo virtual e ou inexistente. Então hoje, por exemplo, o fato de você não ter um iPhone 17 Pro Max na mão não deveria te gerar medo. O fato de você não ser o maior especialista possível numa inteligência artificial que foi lançada ontem não deveria te gerar medo. E infelizmente isso te gera medo, tá? Então, como um todo aqui, hoje, além de contínuo, ele é algoritmo que as duas coisas estão ligadas e isso torna um ciclo, né? Eu não tenho, acho que não tenho, né? Enfim, não consigo me atualizar perante a tudo e aí sempre vou ter medo de continuar assim, vou ficar correndo atrás, mas realmente hoje em dia assim, como eu sempre digo, eu não gosto de dizer que algo é impossível, enfim, mas é praticamente impossível você se manter atualizado perante a tudo, mesmo que seja dentro da sua bolha. Você pode ter um conhecimento superficial ali, mas aprofundado é muito inviável. Por exemplo, no contexto de inteligência artificial, é muito difícil porque todo dia tem algo sendo lançado, no contexto de hardware, para quem gosta aí. É muito difícil porque todo dia estão lançando uma atualização nova, um celular novo, um aplicativo novo, enfim, tudo isso a gente tem certa dificuldade, mas eu não falo só no contexto de tecnologia, de gadgets, eletrônicos e tudo mais. Veículos também, ano após ano as montadoras estão lançando novos veículos, formato de criação de conteúdo, como eu já falei. Então, possibilidades de novidades sempre vão ter, mas cabe a nós filtrar sempre e saber que a gente não vai conseguir abarcar tudo sempre, beleza? O FOMO também ele aparece num contexto tanto de idade quanto de status social, né, de comparações. De novo, as comparações cada vez mais elas ocorrem com mais frequência, né? Então, por exemplo, tenho 30 anos, mas não tenho casa própria, carro próprio, carreira resolvida. Por que que a gente pensa nisso? Porque hora ou outra a gente vê alguém com menos idade que já conquistou todas essas coisas, ou gente com mais idade que está muito melhor que você que tem 25, 30, 35 anos e acha que está muito longe de você. Só que a comparação, ela sempre, ou majoritariamente sempre, traz infelicidades e que fica difícil para a gente poder lidar com elas, tá? Além disso, tem uma questão do conflito geracional, que é algo que é sempre tema de debate, discussões, enfim, mas que a gente tem que entender o seguinte:
Antigamente era normal para muita gente ter filhos e casa própria com 26, 30 anos. Hoje em dia parece ser algo mais desafiador. E mesmo assim a gente se compara com pessoas há 50 anos atrás, algo que é incomparável, não tem como, tá? Bem como eu acredito que esse conflito geracional aí, ele fica muito complexo se você avaliar pessoas de civilizações diferentes, de estados, até de estados diferentes dentro do mesmo Brasil que a gente vive hoje, fica difícil da gente conseguir comparar, tá? Então tudo isso acaba gerando medo, porque realmente toda vez que você olha para o seu lado, vai ter pessoas que estão em situações distintas, não digo melhor, né? Mas situações distintas da sua, e por aquilo ser criado como se fosse algo perfeito, pelo menos numa bolha específica aqui, você acha que por você não estar inserido naquela, não ter aquela meta, aquele objetivo alcançado, você está perdendo. Obviamente também no mundo de inteligência de marketing absurda que a gente vive hoje, eu falei até um pouco das propagandas, né, mas o marketing como um todo, o FOMO ele acaba sendo gerado também, ora como precursor, como motor também de vendas, então gera-se muita escassez artificial, hoje você vê muita gente gerando escassez aí de até mais tarde, até amanhã, em 48 horas fecha, isso gera um FOMO, tá? É questão também de resultados, então, por exemplo, alguns influenciadores aí eles prometem lucros de 10, 15 mil num curso em 45 dias. Não estou aqui para julgar se é viável ou não, mas a pessoa que não compra, ela fica com medo de ficar fora desse ganho. E por isso ela compra, entendeu? Então acaba sendo muito utilizado para vender, como eu falei agora há pouco, né? Provas sociais exageradas, então resultado rápido, ou dinheiro rápido, emagrecimento rápido, tudo isso acaba vendendo muito. E se a pessoa não compra, ela fica com aquele medo de, tô ficando fora disso e acaba comprando, tá? Então, é o medo como motor de conversão. Não digo que isso daqui de tudo é ruim, tá? Tem uma parte disso que é razoavelmente boa, que realmente a gente compra por meio de gatilhos também, de dores, enfim, mas a reflexão que fica é: será que é necessário você usá-las com tanta violência? Eu acho que esse é o ponto importante aqui. Opa, acho que a gente já falou demais do gerado em vendas, não precisa de uma caixinha nova, né? Mas vamos para a tecnologia aqui. Um novo aparelho, um novo gadget, um novo lançamento da OpenAI, ou uma nova fala do Elon Musk, isso acaba gerando muitas questões de você achar que você está sempre desatualizado, sempre desatualizado. E isso naturalmente te força a querer mais, querer mais, querer mais. Só que a esfera sempre vai crescendo, né? Como um todo assim, e você não consegue mais capturar todo esse volume dessa esfera. Entende? Então, o importante aqui, na verdade, é você entender aquilo que realmente importa e se focar nisso. Beleza? Naturalmente aqui, o ponto que ocorre muito é o que? Se você não tem um iPhone novo, se você não tem um MacBook, ou se você não tem um novo carro da marca XYZ, ou não mora no bairro tal, você acaba estando fora, né? E o estar fora, naturalmente, ele tem um potencial de gerar consumo. E se você não consegue chegar nesse consumo, te gera frustração. Então você pode observar que esse medo de estar fora é um medo natural do ser humano, faz parte, todo mundo tem, mas ele é usado como gatilho, como precursor, como motor em momentos que a gente pode questionar, né? Como eu falei ali acima, para gerar mais vendas de coisa que talvez não seria tão necessária, para gerar um status ali, entendeu? Ou se você tem isso, você é competente, se você não tem, você é incompetente. Tudo isso naturalmente vai continuar sendo utilizado. Quem sou eu nesse vídeo para mudar alguma coisa, né? Mas eu acredito que se você consegue entender melhor esse recado, você consegue dar uma freadinha no seu FOMO, tá? Ele também aparece em questões de conhecimento, vou até puxar um pouco mais aqui. Ah, então, como eu já até falei um pouco disso, a nova IA, a nova plataforma, o novo modelo de gerar currículo, o novo modelo de criar conteúdo, a nova plataforma de criação de artigo, tá? Então, você fica com essa sensação de obsolescência permanentemente, vamos dizer assim, né? A gente pode observar que a obsolescência programada para itens físicos, celular, computador, enfim, isso já é algo que é discutido há um bom tempo, né? Se de fato existe ou não é difícil entender. Para alguns produtos e marcas realmente parece que existe, para outros nem tanto, mas a gente não pode trazer isso para o ser humano, tá? Isso está até ligado a um conteúdo que eu criei recentemente, eu vou deixar nesse vídeo depois, que é a questão da substituição do homem pelas inteligências artificiais. Entra muito nesse detalhe aqui, né? Então,
Cada vez mais a gente vai ficando com a sensação de estar desatualizado, de não saber das notícias, do uso das plataformas, e isso acaba gerando um medo na gente. E tem que lembrar um ponto que eu acabei não falando muito no vídeo, mas eu vou reforçar aqui, que o medo ele também paralisa. E quando você paralisa, aí também mora uma das grandes dificuldades, né? Porque é um mundo constante, de constante evolução, né? Enfim, se a gente paralisa, a gente perde também muitas oportunidades, tá? E aqui o aprendizado ele é vendido como critério de ansiedade, né? Ele acaba gerando uma ansiedade e não necessariamente de vantagem. Então, se você não tem o MBA novo lançado pela Fundação XYZ, você está aquém do mercado, né? Ao invés de ser algo mais tranquilo, tipo assim, também pode se somar ou tem outras possibilidades, mas é sempre algo que parece muito distante de você, mas que se você não tem, você é ruim. De novo, que não é verdade, tá? Mas, enfim, a gente está aqui para fazer uma discussão. Dinheiro também, né? Renda extra, empreendedorismo. Então, todo dia tem um método novo, uma forma nova de criar conteúdo no YouTube, YouTube Dark, YouTube automatizado, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, enfim, tudo isso tem, todo dia tem novidade. E se você ficar se pautando só na novidade, você também não vai se pautar naquilo que é concreto, beleza? Pessoal, até separei o dinheiro aqui como um tema principal, vou até gravar um vídeo sobre isso depois, que mostra alguns gatilhos, né, e sensações e itens que fazem com que a gente compre. Dinheiro é um deles, né, a ausência principalmente de dinheiro, e por isso é uma demanda sempre muito forte. Afinal de contas, todo mundo quer ganhar um pouco mais de dinheiro, ou um pouco ou muito mais de dinheiro. Então isso acaba sendo sempre muito utilizado para fazer com que as pessoas comprem mais coisas, mais cursos, mais acesso, mais plataforma, beleza? Naturalmente, sempre tem alguém que ganha com FOMO, tá? A minha intenção aqui não é atacar todo mundo que trabalha com marketing, com vendas, com marketing digital, até porque realmente o ser humano compra com base em gatilhos, dor, necessidade, e mesmo assim a gente ainda precisa fazer uso de algumas estratégias. Eu sou vendedor, então eu sei que a gente realmente às vezes gera uma escassez ali e tudo mais, mas o excesso disso, se isso fica muito forte negativamente, eu acho que a gente pode ponderar um pouco mais e trazer algo mais inteligente e que faça com que o cliente fique mais agradável, né? Ele fique mais agradado com a compra, né? Com o passar do cartão de crédito dele. Quem ganha muito com isso? Plataformas, vendedores, criadores de conteúdo, fundos, empresas de tecnologia, empresas de anúncio, agências de marketing. Todo mundo ganha muito com isso, né? O objetivo, afinal de contas, é fazer com que você compre. Nem todo mundo foca na boa experiência de compra, é algo que eu acho que que falta para muitas empresas hoje. E fazer vendas via só o medo é algo que com certeza está passando uma experiência extremamente negativa para o seu cliente, e eu te garanto que a médio e longo prazo isso daí vai ser uma questão para manter esses clientes na sua carteira, ou comprando sempre de você, ou defendendo a sua marca. Tá? Então é por isso que eu, antes de entrar nesse detalhe, eu critiquei um pouco, porque se a gente faz tudo via o medo, né, fica ruim. Para você fica bom até certo ponto, mas para as pessoas sempre vai ficar ruim. E eu vejo que negócio de empreendedorismo tem que ser sempre um ganha-ganha, né? E não você ganha muito e o seu cliente só se lasca e para você tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, você vai acabar perdendo isso no médio e longo prazo. Todo esse medo ele acaba tendo um custo para a pessoa que sente, né? Acredito que todo mundo tenha isso, pouco ou muito, né? A insatisfação também faz parte do ser humano, e a insatisfação é um dos pontos que leva a esse FOMO aqui, mas gera-se aí uma série de sentimentos e falta de ação, enfim, que é muito nociva para nós, para a nossa vida, para o caminhar das nossas operações, aí, negócio, carreira e tudo mais. Então, gera-se muita ansiedade. Ansiedade é um mal aí que todo mundo fala, né? Enfim, eu não sou especialista, mas a gente vê aí que a ansiedade é um mal que está cada vez mais comum, principalmente nas gerações mais novas, que estão imersas e me colocam no meio desse balaio aí também, né? Que estão imersas na tecnologia, estão à mercê de algoritmos que fazem com que a gente sempre se compare, e a comparação gera um medo de estar fora daquele superior ali, daquele degrau, daquela meta, e aí começa sempre ou retorna aquele ciclo vicioso. Gera decisões ruins, então às vezes você realmente nem está precisando desse curso, desse e-book, desse livro, mas o gatilho que foi gerado foi tão bom que te gerou tanto medo que você passou o cartão de crédito. Outra coisa também é a questão do foco, né? Então, por exemplo, hoje o que se diz muito para ganhar dinheiro é venda de agentes ou criação de conteúdo via inteligência artificial. Mas aí amanhã vamos falar que seja as pessoas começarem a falar no Instagram com fundo verde.
E aí depois você nunca vai focar. Existem modelos de negócio que estão há 300, 400 anos conosco e ainda funcionam. Imagina se todas essas pessoas lá no começo tivessem feito sempre a novidade. Quem ia hoje, por exemplo, vender para a gente commodities, comida, leite, ovos, enfim, esses são produtos que são vendidos desde sempre, né? Enfim, fazem parte de uma demanda da sociedade, das pessoas, que é comer alimentação, é um desejo natural de todo mundo, faz parte. E ainda assim esses negócios funcionam muito. Então a gente não necessariamente precisa estar sempre tão na ponta, porque isso é impossível. Imagina se o Uber fosse o Uber e ao mesmo tempo quisesse ser a Tesla. Não faz sentido, entendeu? Então, se isso vale para praticamente tudo, né, a gente tem que tentar internalizar isso um pouco melhor também. Não estou dizendo que é fácil, porque é um desafio diário para mim, para você que está vendo, para o seu parceiro, parceira, pai, mãe, enfim. Mas a gente precisa ter isso esclarecido. Tendo isso esclarecido para nós, eu estou certo que a gente consegue lidar com isso com muito mais facilidade. Gera também uma sensação de atraso, né? Putz, estou atrasado, não estou atualizado, estou perdendo. E em geral, nós humanos, principalmente brasileiros, a gente não gosta de perder, né? Então, se a gente tem essa sensação aqui, fica ruim. E de novo, são ciclos viciosos, né? Então, a sensação crônica de atraso me faz ter ansiedade, decisões ruins e tudo mais. E por último, né, não menos importante, essa sensação de atraso, troca constante de foco aqui, gera um ponto que é a procrastinação. Eu até falei disso no outro vídeo, que eu também vou deixar esse aqui ao final, assim como o vídeo que eu falei da substituição de homens por inteligência artificial, qual é o retrato efetivo disso. E a procrastinação realmente é um outro mal que a gente sofre muito hoje, talvez seja por conta de muita atualização que sempre tem e nós, humanos incapazes, né, que somos, a gente acaba não conseguindo abarcar tudo isso e temos novamente o ciclo, né, frustração, decisões ruins e tudo mais. Antes de falar do antídoto aqui, pessoal, eu quero puxar um gancho e dizer o seguinte: o que que esse vídeo não é, tá? Esse vídeo não é sobre conformismo, sobre estar tudo bem, sobre entender. É um vídeo que traz clareza sobre como nós temos medos que, na verdade, eles não são necessários, beleza? Eu acredito muito no capitalismo, nas vendas, no consumo, tudo, mas realmente nós temos também que ter um limite natural para isso, a ponto da gente refletir se é realmente isso que a gente precisa, se é isso realmente que move as nossas vidas, né, os nossos anseios, sonhos, enfim. E com essa reflexão aí, depois disso a gente passa a consumir, criar e tudo mais, beleza? O que que a gente tem de antídoto, né? Até puxando um gancho disso que eu acabei de falar também. Ter critérios sobre as coisas. Então, critério aqui, por exemplo, cara, tem muita coisa de programação, mas eu, Mário, não sou programador, não tenho interesse em programar, então nada disso eu vou ver. É legal, mas não vou ver. A inteligência artificial de criação de vídeo é legal, é bacana, mas eu não gosto, então eu não vou ver. Tudo isso a gente vai criando critérios. Por exemplo, venda de produtos físicos. Criar produto físico, o antigo nutracêutico, né, é algo que eu também não acredito. Não vou ficar vendo sobre isso. A gente consegue fazendo filtros e agindo mais de acordo com um cenário menor, entre aspas, mas que a gente vai conseguir dar mais foco por longo prazo, tá? Então, se a gente consegue unir também a questão de longo prazo, o que que a gente acredita que vai ser perene? A gente consegue dar continuidade. Isso nos leva a fazer escolhas mais conscientes e também aceitar os trade-offs. O trade-off aqui, traduzindo diretamente, é o custo de oportunidade. Então, toda vez que eu escolho uma coisa A, eu estou abdicando de uma coisa B. Eu não consigo escolher sempre duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu vou estar sempre abdicando de alguma coisa. Então, se hoje você escolhe trabalhar muito, você vai estar abdicando talvez do seu relacionamento, dos seus filhos, da sua família como um todo, da sua saúde, da sua alimentação. É muito difícil nós conseguirmos conciliar tudo. Quando a gente escolhe alguma coisa, escolhe e faz a vera, a gente acaba abrindo mão de outras, beleza? E aqui eu acho que é um ponto importante, o chave mesmo do vídeo, vou até tentar colocar isso daqui em todas as maneiras de destaque possível. Eu acho que é importante. Eu vou dar um zoom aqui também, espero que pegue na tela toda. Mas não dá para estar em todos os jogos, galera. Realmente, assim, é muito difícil. Como eu falei, nós somos humanos incapazes. A gente já melhorou muito, melhora muito todo dia, tem muitas oportunidades. Mas você não consegue ser o maior especialista de Gemini, Perplexity, Apple,
em criação de conteúdo, em criação de e-book, em criptomoedas, em investimento, bolsa de valores, fundos, você não consegue ser muito bom em tudo isso. Você pode ser muito bom em poucas coisas, você não consegue ser muito bom em todas as coisas. E se essas pequenas coisas que você é bom te trazem prazeres, dinheiro e tudo mais, eu acredito que é nisso aí que a gente deve focar, tá? Realmente a gente nunca vai estar 100% atualizado, mas o pouco que nós tivermos, se trouxer para a gente propósito, dinheiro, enfim, até possibilidade de descanso, eu acredito que é nisso daí que a gente tem que botar nossa energia, beleza? Se esse conteúdo aí trouxe para você mais clareza sobre o medo, sobre o FOMO, né, sobre as oportunidades que a gente tem de focar um pouco mais, enfim, peço para que você compartilhe, inscreva-se aí no canal também para você poder comentar, traga a sua dúvida, a sua demanda, o que você usou aí para poder contornar. E lembrando que no final desse vídeo eu vou deixar outros dois vídeos, que o primeiro fala sobre a procrastinação, o que a gente pode fazer, quais são os efeitos dela, né, e como que a gente pode lidar com isso. E o outro vídeo eu trago uma reflexão sobre essa suposta substituição do homem pela inteligência artificial e como que a gente pode lidar com esses pontos também, beleza? Aguardo vocês nos próximos vídeos.